Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. Romanos, capítulo 3, versículos 21 a 24. Estamos ministrando uma série, Reino de Plenitude. E hoje quero ministrar à igreja, com todo temor, diante do Senhor, diante da palavra. E essa igreja amada, diga para o irmão que está do seu lado, essa igreja é amada. Você é amado, amém? Glória a Deus. Amado pelo Senhor. E o sermão de hoje, nós vamos começar a ministrar sobre a plenitude da glória do reino. E tem muito, irmão, a se estudar, a compreender sobre a glória de Deus. E Ele se dá a conhecer. É só você se voltar para as Escrituras, porque as Escrituras testificam dele. Amém, irmãos? Em Romanos 3, 21 a 24, quero te dar uma má notícia. Abre comigo lá, Romanos 3, 21 a 24. É uma má notícia, mas é uma boa notícia também aqui. Amém, queridos? Diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aplauda a boa notícia. Aleluia. Agora, quero te convidar a meditar na má notícia. Primeiro, destituídos todos. Todos quem? A humanidade. E Paulo está falando aqui porque ele começa a tecer uma estrutura de orientação, de revelação acerca de Israel e acerca dos gentios. Porque Israel se orgulha, porque Israel tem as alianças de Deus, Israel tem os sacrifícios, Israel tem toda a logística sacerdotal, toda a missão sacerdotal, as alianças, as glórias manifestadas de Deus. Israel, então, se orgulha porque tem o conhecimento de Deus. E ele olha para o resto do mundo com um olhar de superioridade. Tanto é que é essa carnalidade que separa Israel da plenitude do seu chamado para as nações. Isso também estava previsto porque o Senhor já sabia que haveria de vir uma plenitude, uma aliança, que haveria uma plenitude. A primeira aliança, o Senhor está dando uma base para fixar no mundo e nas nações, na história da humanidade, que Ele começa a ser visível no homem, na nação e no mundo debaixo desse sol. Israel é escolhido, separado, para ser santo diante das nações. Mas Israel não dá conta, porque Israel, assim como os gentios, é carnal, é caído, é destituído. Então Paulo vai dizer
olha, todos pecaram. Não há distinção entre judeus e gentios, gregos, mulher, homem, não há mais distinção. Todos estão distante da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. Mas tem uma boa notícia que Paulo vai dizendo, ele falou que chegou até nós uma justiça mais elevada, e ela não é de propriedade dos homens, não é de Israel, não é dos gentios, não é de Adão, não é da humanidade. É algo que Deus envolve, é algo que Deus faz, não é o que o homem faz. Israel não pode fazer, os gentios não podem fazer, a humanidade não pode fazer essa justiça, porque ela vem por aquilo que Ele fez, o Redentor, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Fomos destituídos da glória, todos nós. Agora, o texto diz que somos justificados, fomos destituídos da glória, então não estamos glorificados, mas estamos num processo de glorificação, e esse processo o Senhor chama inicialmente de justificação, por essa graça que chegou, por esse ato de justiça que não foi feito, e não poderia ser feito pelo homem, mas deveria ser feito, e só poderia ser feito por um homem revestido plenamente de Deus. Não de um homem revestido de si mesmo, mas de um homem revestido de Deus, como antes da queda, como o primeiro Adão antes da queda. Olha que interessante, irmãos. O pecado trouxe a justiça da morte. Estar coberto pela morte é estar destituído da vida, é destituído da glória. Glória é uma característica, uma propriedade, é um esplendor. Glória é uma estrutura esplendorosa, poderosa. Então eu quero te dizer que Deus é vida. E eu queria simplificar a glória como sendo associada à vida. Então a vida é gloriosa. Deus é vida. E a vida é gloriosa. Agora o Senhor estabelece o homem com vida plena, com vida eterna, com vida. Só que Ele coloca um condicional. E esse condicional é maravilhoso, porque agora tem a ver com justiça ainda. Ele está querendo pegar o homem que foi feito um pouco menor da sua própria glória, mas porque ele foi feito um pouco menor da sua própria glória, ele dá ao homem a sua glória, mas é para que o homem gerencie isso como um sacerdote, como um mordomo, como alguém que está investido e revestido de vida ou de glória. E ele diz então, se vocês desobedecerem, se vocês pecarem, vocês vão perder a glória, vocês vão morrer. O que é a morte? A morte é uma justiça que leva do extremo da glória de Deus à destituição de toda a glória de Deus, e isso o Senhor chama de morte. E isso foi determinado pelo próprio Deus. Então Adão era revestido de glória, tinha vida plena, inclusive vida eterna, na presença. A presença permeava ele por dentro e por fora, e completava ele. Completava o que era parte do homem, se completava na parte de Deus. E essas duas partes
como diz Paulo, vai falar, quando o Senhor se une a um homem, ele se torna um no espírito com ele. Isso é glorioso, irmão. Por dentro e por fora. No meio disso tem a parte do homem. Eu vou exemplificar isso como espírito, alma e corpo. Esse corpo que agora você vê, está no exterior do meu homem interior. Meu homem interior, ele é dividido com espírito e alma. Havia um investimento do Espírito de Deus no meu espírito humano, e isso me cobria, isso me mergulhava. Eu era batizado com essa glória, uma glória que era uma capa, um revestimento por fora, glorioso, que me conectava por dentro, por fora, e tudo que é glorioso de Deus dentro da criação. Mas dentro de mim, como diz Adão, falou assim, você é osso do meu osso, você é carne da minha carne, ou seja, você foi tirada de dentro de mim, ou seja, dentro do homem tem um homem, uma alma vivente, e a alma é o eu do homem. E se ele tem sacerdote, se ele é sacerdote, se ele mantém essa glória, esse fogo incandescente dentro da obediência, dentro da santidade de Deus, ele se move diante da sua vontade, ele sacrifica a sua vontade, e diante da vontade do Espírito de Deus e da vontade de Deus também que paira, e os dois em comunhão se tornam um. E a vontade do homem é como a vontade de Deus, e a vontade de Deus é como a vontade do homem. Isso Deus chama de glória, isso Deus chama de vida. Se o homem faz a sua própria vontade fora da vontade de Deus, ele diz, você vai perder a vida, você vai perder quem eu sou. A alma, então, é quem decide, é a vontade. Então, o espírito do homem com o espírito de Deus é guiado pela vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Aí passa pela alma, pelo meu ego, pela minha vontade. E o meu corpo, que agora é revestido de glória, então eu tomo uma decisão. A minha decisão é como a decisão do Criador. Quando o homem comeu do fruto, na alma dele, ele foi contra o Espírito de Deus que estava dentro dele, e contra aquele revestimento de glória que completava ele. E com a alma ele decide fazer algo contra a vontade de Deus. E Deus chama isso de morte. O dia que você fizer isso, você vai morrer. E agora, você está condicionado a uma justiça, que é a justiça da morte. Você vai sendo destituído de toda a glória, até chegar na ausência dela toda. Morte. Quem peca, morre. Quem peca é destituído, perde a glória. Para falar de destituição, precisamos falar de constituição. Então, pastor, nós fomos destituídos da glória. Então, isso quer dizer que estávamos constituídos. O que é destituir? É depor, é descompor. Você era composto, constituído de glória, mas agora então você é tirado, você é despojado, você é desvestido. Você estava vestido, agora você fica nu. E o que aparece a glória é um corpo que é da morte, irmãos. Não tem mais glória. Tem uma sentença acontecendo de justiça e de juízo. Se a glória e o céu do trono de Deus é para cima, então agora nós caímos e estamos indo em rumo para lá, para o oposto de toda plenitude.
da presença, da glória. Amém, irmãos? Isso é interessante porque somos desapropriados, despojados, desapossados. Estávamos empossados de um reino, de um poder, de uma glória. Fomos desempossados, fomos destituídos de um reino, de um poder e de uma glória. Caímos. Vá comigo em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Rapidinho eu quero ler. Só vou te dar essa composição do homem que nós conhecemos, revelado pela palavra. O apóstolo Paulo, então, ele escreve em 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, dizendo que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Preste atenção aqui, irmão. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e Ele fará isso. Amém, irmãos? Então, é algo que o Senhor está investindo em nós. Uma ação de justiça que é elevada, que eu não consigo. Esse revestimento, ele é uma ação de justiça elevada do céu para a terra, para mim. E Paulo vai dizer, o próprio Deus da paz, nos tornamos agora inimigos, destituídos. E eu estou falando só da humanidade. Não quero entrar no assunto com os anjos. Amém, igreja? Só da humanidade. Fomos destituídos. Então nós fomos decompostos. O espírito humano agora ficou sem o Espírito de Deus. Não consegue mais ouvir e discernir as coisas gloriosas dos céus. Ficamos carnais, mortais, e fomos ficando cada vez mais habilidosos ao mal, à morte. A nossa alma foi assumindo toda a carnalidade do corpo, seus desejos, suas vontades, e nós, separados do Criador, fomos adoecendo na ciência do bem e do mal. E nessa mistura, irmão, não tem como a gente se salvar, não tem como a gente ser recomposto, reconstituído. Agora, tem uma boa notícia, ele vai dizer, o Deus da paz santifique vocês inteiramente. Tem uma obra de redenção, tem uma obra de restauração. Então o homem ficou diante da sua própria glória, ou seja, de um corpo mortal, de um céu, de uma terra, de um tempo que é determinado, e ele falou, esse é o reino, esse é o poder e a glória de vocês. Só que, deixa eu te falar, a glória que vocês estão agora, ela é passageira, ela desvanece, ela morre. A glória que nós perdemos é eterna, é aquela que é separada do bem e do mal. A glória que agora está nos revestindo, que é esse corpo de morte, que eu estou aqui, irmão, mas tem a morte operando nela. O que tem aqui, irmão, de lombriga em mim, tá ligado? O que tem de germe, o que tem de fungos, o que tem... E eu estou falando fora e dentro, ficou nojento o papo agora, né, irmãos? A morte, irmão, está me cercando de dentro para fora. Eu estou envelhecendo. E o pior, faz muito daquilo que a gente come. Porque antes a gente comia aquilo que Deus falou que era para comer, inclusive a árvore da vida. Mas agora a gente comeu de um trem que fez a gente cair. E a glória se foi. Que glória? Aquela glória que é
eterna, de vida eterna. Agora é uma glória que desvanece, uma glória que vai te levar para a sepultura. A tua carne volta para o pó, você foi feito dela. O teu espírito volta para Deus, é o que te dá ânimo. Mas e a tua alma? Você se desuniu, se destituiu, né? Então a sua alma vai ser julgada. Porque eu te dei uma glória. A tua alma é tua mesma. Diga aí para o teu irmão, o teu corpo vai voltar para o pó. O teu espírito humano volta para Deus. É o fôlego de vida. Nessa glória passageira. Agora pergunta para o teu irmão, e a tua alma? Vai para onde? Deixa eu te dizer. Tem uma justiça toda prevista. A tua alma vai lá para o juízo. Vai lá para o mundo dos mortos, aguardar um juízo. Por quê? Embora fomos destituídos da glória eterna, estamos ainda, por um bom propósito de Deus, numa glória que se desvanece, que se morre, mas tua alma ainda está aí. E se ela mesmo na morte, dentro da justiça da morte, que é para onde você está indo, você ouvir a notícia boa. Qual é a boa notícia? O Evangelho. Qual é o Evangelho? No dia que o homem caiu, Deus declarou o Evangelho. Vai nascer da mulher, da queda, dessa glória de corpo de morte, uma semente que ela é da glória de Deus. Vai vir o descendente, o nascido de mulher, uma semente. Ele vai nascer dentro dessa glória menor, caída, sujeita, mas ele vai se revestir de uma grande justiça. Aleluia. Quem crê nessa boa notícia será justificado, e ainda que morra a primeira morte, não vai permanecer nela. Amém, igreja? Vai viver. Vai ser regenerado, justificado, santificado e glorificado. É um processo, igreja. Ah, meu irmão. Uau! Você só tem que ouvir a boa notícia. Crer na voz do Filho, porque a semente nasceu, amém, igreja? O filho da mulher, ele veio, amém, igreja? E ele tem uma voz, e a voz dele está ecoando desde a queda do jardim, amém, igreja? Quem ouvir a sua voz, vai sair da morte para vida, vai ser recomposto, reconstituído, regenerado, para a glória de Deus. Amém, igreja? Meu Deus, Ele te ama muito. Diga isso para o seu irmão, Ele te ama demais. E veja bem, irmão, se você tentar ajudar no processo, pode fazer o que você quiser. Quando você fala assim, eu sou um cara bom, eu não fumo, eu sou um bom pai, eu sou um bom pagador, eu sou um bom religioso, eu dou o dízimo, você é um homem bom, uma mulher boa. Você não consegue se reconstituir da glória, porque a glória, você é pecador. Olha para o teu irmão e fala, você é pecador. Esse corpo é do pecado. Você está com o corpinho prontinho para o juízo. O que acontece é que Ele te ama tanto, que Ele veio nos visitar. Veio atrás daquele que se perdeu. Meu Deus, você não tem ideia, irmão. Lá em Gênesis 3:7, o pecado trouxe a morte.
A regeneração, a redenção em Cristo, que é o Filho, nos traz a composição, a constituição, nos traz a redenção. Amém, irmãos? Olha só, enquanto o pecado está nos puxando lá para baixo, para uma justiça e um juízo da morte, e nós estamos no domínio da morte, amém, irmãos? No domínio da morte, isso foi dado legalmente. É uma justiça de Deus. Você pensa, a morte é... Não, irmão, é uma justiça de Deus para aqueles que caíram. Agora, Deus deu uma legalidade para a morte. Eu estou me segurando, mas eu vou ler o texto, irmão. Você não tem ideia do que o Senhor fez para agir legalmente sobre os domínios, tronos, reinos, para chegar até nós e concluir uma obra perfeita na cruz de sua morte. O Senhor teve que conquistar com alto preço a tua libertação. Você estava no império, no reino das trevas, no reino da morte. E o Senhor, Ele veio, e com a justiça que Ele fez na cruz, foi-lhe dado toda a autoridade, sobre tronos e reinos, e poder e glória, foi dado a Ele, e Ele foi até lá, na região da morte, e anunciou, pegando a chave do inferno e da morte, dizendo, toda a legalidade de Deus aqui, que foi estabelecida por causa do pecado, agora eu venho aqui e anuncio, e tomo isso aqui. Foi dado, por causa do que Ele fez na cruz, toda a honra, toda a glória foi dada a Ele. Toda a autoridade foi dada a Ele. E eu vou te dizer por quê, irmãos. Aguenta aí. Lá em Gênesis 3:7 vai dizer, então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. O que eu quero aqui dizer, vindo para Gênesis, é que na queda, Adão e Eva, eles conheceram que estavam nus. E muita gente vai pregar, e você já ouviu isso aí muitas vezes. Descobriu a nudez um do outro, a virilha ali. Aí botaram folhas de figueira na virilha. Eu acho que isso aí é alguém querendo ensinar criança. Olha o que a Bíblia diz. Conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, eles foram cozinhar, e fizeram para si aventais. Eles tentaram se cobrir de uma roupa, porque foi desfeito uma roupa deles. Que roupa é essa? É esse corpo de glória, esse revestimento de glória que eles tinham. Eles se viram em carne e osso, corpo de morte, não de vida. E eles viram que estavam nus, ou seja, sem o revestimento, sem as vestimentas da glória. Aí eles foram se cobrir, porque agora eles não conseguiam se ver assim, não era assim que eles se viam. E agora a ciência do bem e do mal começou a operar. E como eles foram então cobiçosos ali no fruto, agora começa a ciência do bem e do mal, de autoconsciência do mal na vida deles. E eles foram dar um jeitinho religioso, eles foram se cobrir, dizendo, eita rapaz, vamos botar aqui para debaixo do tapete, vamos esconder isso aqui, vamos tentar se esconder, olha nós aqui, com folha de figueira. Isso é o homem fazendo sua justiça. Aí o Senhor vem, eu quero ir com vocês lá para Gênesis 3:19, a partir do 19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra,
porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus foi lá. Provavelmente um animal inocente, poderia ser um cordeiro, ou um novilho, não sei. Pegou aquelas vestes que foi sangrada de um animal inocente e cobriu com aquela pele Adão e Eva, dizendo: é desse jeito que eu vou restaurar vocês. É necessário o derramamento de sangue. É necessário que uma vítima inocente morra, sangre, pela culpa de vocês. Ele estava anunciando o sacrifício. A vítima inocente, o cordeiro inocente. Ele estava anunciando uma justiça elevada. Olha, para cobrir a culpa de vocês, é necessário que um inocente morra no lugar de vocês. Vocês pecaram e morreram, mas eu estou anunciando que uma vítima inocente precisa morrer para cobrir a culpa de vocês. Ele está anunciando o cordeiro. Ele está anunciando o seu próprio filho, a semente da mulher que haveria de nascer, e ser o cordeiro de Deus, o sacrifício inocente, para perdoar todos os nossos pecados. Amém, igreja? Havia um revestimento glorioso. Esta era a composição da glória, de dentro para fora, de fora para dentro. Com a queda, o Espírito, olha só, irmão, com a queda, o Espírito, vamos colocar aqui, o homem é tipo assim, uma lâmpada, só para você entender, mais uma figura. Uma lâmpada antiga, ela era assim, ó, ela tinha um pavio, um óleo e barro. Então era tipo um jarrinho de barro, dando limitação ali. Dentro dele tinha um azeite, e dentro do azeite tinha um pavio. 3 partes. O espírito do homem é o pavio. É a parte onde o fogo, a glória da presença se manifesta. O Espírito de Deus no espírito do homem, ele estava aceso. Então havia uma glória que encandecia ele de dentro para fora. O azeite, vamos colocar que é a alma, e o barro, vamos dizer que é o corpo. Mas ele brilhava, porque essa glória que estava dentro dele, envolvia ele todo. Vamos para a arca, uma figura, a arca da aliança. Deus falou assim: faz um caixote de madeira de acácia, reveste ela de ouro todinha, mas a tampa do propiciatório, vocês não fazem de madeira, vocês fazem tudo de ouro batido. Olha só. Ali era a manifestação da glória de Deus. Quando Deus falava para Israel, dentro do Santo dos Santos, uma glória, um Shekinah, um fogo pairava ali, e dali ele falava com o sumo sacerdote, para a nação de Israel. Então ele estava dizendo: olha, você é feito das coisas da terra, mas eu te revesti de ouro, ou seja, eu te revesti de uma glória. Aí, irmão, quando o homem peca, o fogo apaga. Mas o pavio ainda está lá, amém, irmãos? O azeite está lá ainda, amém, irmãos? E o barro ainda está lá, quer dizer, ainda está lá o espírito, ainda está lá a alma, e ainda está lá o corpo do homem. O que foi? O que saiu, irmão? O que foi embora? A glória, o fogo, que faz com que essa lamparina tenha propósito, tenha função. Até esse pavio se acabar com o tempo, ou o azeite secar por causa do calor, e o barro cair e quebrar, isso tem um tempo determinado para ele se desfazer. Assim está a gente, irmão. Sem o fogo, sem a glória, nos tornamos só lamparinas apagadas. O Espírito está lá, mas ele nem sabe o que é mais o Espírito de Deus, não sabe mais o que é viver
ouvindo, discernindo as coisas do fogo. A alma está lá, doentinha, complexada. O espírito está lá só para, assim, levanta da cama hoje. Eu não quero levantar. Mas o espírito que está em você, você está vivo. A alma combate, não vamos levantar hoje não. Não vamos trabalhar hoje não. Entendeu? E o corpinho está essa miséria aqui, irmão. Que está aqui, a miséria. Meu Deus do céu, é dor para todo lado. Sim ou não, igreja? Agora, chegou o reino de Deus chegou. E quem se arrepende, ouve a voz do Senhor, o Espírito Santo vem, amém, igreja? Acende. E agora o homem vai começar, opa, que negócio é esse que... Eu não estou acostumado a viver assim. Não estou acostumado a entender esses trem, e procurar essas coisas. Amém, igreja? Só que ele diz assim, não deixa o fogo apagar. Porque nós estamos em justificação, nós estamos em santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Nós estamos em processo para a redenção completa, glorificação. Amém, igreja? Amém, igreja? Olha só. Paulo vai falar em Romanos 7, 21 a 25. Eu quero ler para você. Vou afirmar isso que eu estou dizendo. Assim, versículo 21, no capítulo 7 de Romanos, anote aí. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, o pecado. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Ele está dizendo, lá no meu espírito, o Espírito de Deus agora, ele fala, eu tenho prazer, eu sei para que eu fui criado. Está lá. E ele diz, lá no íntimo do meu ser, ou seja, no meu homem interior, entre meu espírito e minha alma, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, porque esse corpo, irmão, ele é da morte, ele puxa para a morte. E ele diz, guerreando contra a lei da minha mente, da minha alma. Então, irmão, tem o meu corpo, que é da morte, que é do pecado, puxando eu para o pecado. Tem o meu espírito agora, que foi visitado e habitado pelo Espírito de Deus, quando eu me converti, crendo no Evangelho. Qual é o Evangelho? A boa notícia. Que boa notícia? Da promessa do que o Filho seria, ele viria. Eu creio nisso. Agora o Espírito Santo veio aqui. Aí o Paulo está falando assim, agora eu vejo uma lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a minha alma. A carne puxando, peca. Faz isso, faz aquilo. O Espírito dizendo, não faz, infeliz. Se santifica, se consagra, não passa lá. Foge da tentação. E a minha alma aqui, ó. Na guerra. Você vai fazer a vontade da carne ou a vontade do Espírito? Amém, igreja? Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele diz, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que com a mente, com a alma, eu próprio sou escravo da lei de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então Paulo está dizendo, ainda estamos no processo. Por quê? Por causa de uma sentença de justiça. É necessário a plenitude da sentença da justiça. Você agora está no corpo da morte, então você vai ter que morrer. Diga para o teu irmão assim, tem uma má notícia para você aí. Você vai ter que morrer. Agora, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por quê, irmão? Porque o pagamento do pecado, o salário do pecado é a morte. Então preste atenção. Não tem como fugir da morte. Não tem como negociar com o Senhor, porque o Senhor é justiça e juízo.
Então ele assumiu, fez um sacrifício, e agora você crendo, você vai viver isso. Qual que é a proposta então agora, pastor? Deixa eu te falar. É você com seu espírito humano, com a sua alma humana, com seu corpinho, fazer morrer. É adiantar. Porque quem morre é justificado do pecado. Porque a morte, ela vai saciar quando você morrer, porque é uma justiça do pecado. Então, o que Jesus nos veio trazer? Ele falou assim, não estou fazendo vocês, não estou, eu assumi o seu lugar para poder chegar e vir para dentro de você, para te ajudar a fazer um sacrifício que nem eu fiz. Qual é, Jesus? Jesus, o Senhor está aqui. Fala comigo. E Jesus fala assim, eu quero que você venha morrer para si mesmo, porque isso é uma justiça. Você vai ter que negar a si mesmo. Que mesmo? Esse meu corpo ainda que é da morte, ele quer as coisas do pecado. E você agora vai ter que ser um sacrifício vivo. Você vai ter que renovar a sua alma, a sua mente. Você vai agora ter que ouvir do Espírito, crer nas coisas do Espírito. E você vai guerrear contra o seu corpo do pecado. É assim que eu estou fazendo uma boa obra em você. Eu te justifiquei, já te tirei do inferno, do poder da morte. Só que você ainda está nesse corpinho. E nós temos que vencer até o último dia. Então o Espírito Santo vem, meu irmão, e nos faz uma obra educadora. A graça educadora de Deus, que nos faz despir do velho homem, ou seja, essa velha natureza que eu ainda estou nela, eu vou estar fazendo ela morrer, porque quanto mais eu morrer na minha velha natureza, a nova natureza que já está em mim, começa a operar, e ela vai tirando aquilo que é corruptível, com aquilo que é incorruptível, com aquilo que é mortal, ela vai se revestindo de vida. Amém, igreja? Você está sendo recomposto da glória. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, tem um preço, irmão. Estamos sendo destituídos da glória, indo em direção à morte plena, mas o Senhor, Ele está fazendo essa boa obra. Amém, irmãos? Abra comigo lá em João 3, 5 a 8, eu quero ler com vocês. Tem que avançar. Lembra que todos foram destituídos da glória de Deus? Todos nós morremos, amém, irmãos? Amém, igreja? Quando Adão pecou, o Espírito do Senhor já... E aquele revestimento de glória saiu. Ele ainda ouviu assim meio que uma zoada da voz de Deus, não conseguiu ver mais Deus. Por quê, irmãos? Porque com este corpo de morte, nenhum homem verá o Senhor. Você precisa de um revestimento. Porque a glória de Deus, ela tem uma propriedade. E se você com esse corpo de morte vê Ele, você morre miseravelmente. Você adianta o processo, você é fulminado. Porque o Senhor é santo, a ponto que se um homem vê a glória dele, não aguenta. Morre. A Bíblia vai dizer que nenhum homem viu o Pai. Nenhum. Ah, pastor, então o que foi essas aparições? Foi o Filho mostrando o Pai. É o Filho freando, sendo manifestado, para que a gente possa ser visitado. João. Aliás, irmão, João capítulo 5, 24 a 27. Quem encontrou aí, diga amém. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus está dizendo, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Olha só, irmãos, mas passou da morte para vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão.
Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é filho do homem. Amém, irmãos? O juízo agora, e a justiça que estava no reino da morte, numa legalidade, a morte tinha legalidade sobre mim. Agora, o filho do homem, aquele que se tornou filho, se tornou homem, um Deus que se tornou homem, o filho do homem, ele, se ouvirmos a voz dele, aqueles que estão na morte viverão, vão sair do império das trevas, vão sair do império ou reino da morte e terão vida. Amém, igreja? Aleluia. Em João 3, 5 a 8, Jesus vai falar assim, para Nicodemos. Ele diz assim, no versículo 6, o que é nascido, aliás, no versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, irmãos? Só uma ideia. Você precisa nascer da água e do Espírito. Água e do Espírito. Essa glória que encobria o homem, ela é simbolizada também na água. Porque o Espírito que estava dentro do homem, esse revestimento de glória, ele levava o homem para onde o Espírito desejava. Então Jesus fala assim, aqueles que são nascidos de Deus, é como o vento que sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas vai. É que nem a água, irmão. Se você soprar na água, ela não vai resistir ao vento. Ela vai ser movida pelo vento que lhe bate. Então, irmão, quando o Espírito vem e diz, não faz isso, faça isso, a minha carne, ela rejeita, ela tem vontade própria, é uma alma que tem vontade própria. Eu tenho que me sacrificar, para ser levado pelo Espírito. Amém, igreja? Na água, irmão, Jesus vai lá e fala assim, acalma a água se aquieta. Jesus pega para o vento e fala, para vento, e o vento para. Os demônios se submetem à voz de Jesus, dizendo, sai dele, e os demônios saíam. Para o homem, ele diz, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque você tem vontade própria. O mar não tem vontade própria. Os ventos não têm vontade própria. Os demônios, estou falando de demônios, eles têm até vontade própria. Mas diante daquele que tem toda a autoridade, eles se submetem. Amém, igreja? E você, homem, vai se submeter à voz do Criador? Ou você vai resistir com seu duro coração, com seus questionamentos, com as suas dúvidas? É só dar uma olhadinha para o seu corpo. A morte é para lá que você está indo. Chegou diante da gente a luz do mundo, a luz dos homens. E ele falou, e aqueles que o escutam, reconhecem a sua voz, a voz do bom pastor, esses vêm para a luz, esses saem da morte para a vida. Amém, igreja? Aleluia. Lá em 1 Coríntios 6, 16 a 20, eu quero ler para você, diz o texto assim, 1 Coríntios 6, 16, por favor, anote aí, eu quero ler rapidamente para você, diz assim o texto. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Olha isso aqui, irmãos.
porque serão, disse, dois numa só carne. Ó irmão, o homem e a mulher, quando se juntam, os dois se tornam uma só carne, porque é o desejo da carne com o desejo da carne se juntam uma só carne. E Paulo vai pegar sério com a igreja de Corinto, dizendo, hein, vocês estão se deitando com prostituta? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você se deita com uma prostituta, você se torna com uma aliança de sangue, você se torna uma só carne com ela. Olha o raciocínio de Paulo, irmão. Ele vai dizendo, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Você creu no Evangelho? Você creu? Então o Espírito Santo de Deus vem habitar em você, amém, igreja? E agora você é um só Espírito. Está dentro de você. Lembra da tua alminha aqui? Lembra do teu corpinho? E agora? Se você pega o teu corpo e não nega a si mesmo, não crucifica ele, você está levando o Espírito de Deus, que é um com você, a se prostituir. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele é santo. E ele é uma faísca de santidade que dá conta, irmão, porque ele vai fazer isso, de incendiar todo o seu corpo. Amém, igreja? Por mais que você peque, atenção, igreja, por mais que você peque, isso não atinge a santidade dele, mas a santidade dele pode atingir você. Isso vai depender se você o busca, se você se quebranta, se você se arrepende, se você vai se revestir dele. Amém, irmãos? É como Jesus que tocou nos leprosos. Ninguém tocava no leproso. Por quê? Porque pegava a lepra. Aí naquele dia, Jesus veio, tocou nos leprosos, curou os leprosos e não pegou lepra. Mas os leprosos ficaram curados, porque Jesus é limpo, Jesus é santo. Amém, irmãos? Então o que eu quero te dizer é que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Você é um espírito com o Senhor. E agora, irmão, foi investido em você, você está investido de glória para ser revestido completamente. Quando isso vai acontecer, pastor? Quando o seu corpo mortal for revestido, rendido completamente, através da morte ou quando Jesus voltar. Se você estiver vivo, seu corpo será transformado. Se você estiver morto, ele vai te juntar da sepultura, lá da região dos mortos, e vai te dar um novo corpo. Amém, igreja? Isso chama glorificação. Amém, queridos? Deixa eu avançar, meus lindos. E ele vai falar, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que prostitui contra o seu próprio corpo, ou não sabeis que o nosso corpo, é o templo, virou casa do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois a Deus, no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Fala para o seu irmão, você não pertence mais ao pecado. Diga para ele assim, esse corpo não te pertence mais. Você pertence a Ele. Agora eu vou te dar uma notícia. Eu vou completar esse sermão com Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Aleluia. Meu Deus. Filipenses 2, 5 a 11 diz: de sorte, ouve igreja, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus glorioso, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, a Bíblia diz, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo.
fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Ele podia desobedecer, mas ele foi obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só tinha um jeito legal, de uma instância legal, de ser destituído da glória. Como, irmãos? Pecando. Pecou, morreu e está indo, ó, até lá. O que o nosso Deus fez, igreja? Ele não pecou para ser destituído, mas ao contrário, ele se esvaziou da sua glória, se humilhando para nascer no barro. Ele nasceu assim, ó, que nem uma criança. Ele era glorioso. E ele fica nu. Ele se desfaz da sua glória e nasce no corpo de um bebê, de um ser humano. E ele vai crescendo, e ele é obediente. Aí, irmão, sabe o que acontece com ele? O espírito e a alma de Jesus é igualzinho a sua. Os pais deles fizeram um bom trabalho. Até que quando chegou o revestimento do Espírito, ele foi cheio do Espírito. João foi cheio do Espírito desde o ventre. Mas Jesus, ele foi cheio do Espírito no batismo. A Bíblia diz que ele não pecou, porque ele suplicava todos os dias, ele orava a ser cheio do Espírito, querendo ouvir a voz do Pai. Se o primeiro Adão, que estava em glória, foi destituído porque caiu, porque desobedeceu, esse último Adão, ele veio nu, ele veio destituído da glória, ele veio no corpo do pecado, mas dentro do corpo do pecado, ele não deu o salário do pecado, e nesse corpo de morte, de pecado, ele foi santo. Lembra da alma que decide por ouvir Deus? Então, Jesus o tempo todo fez o sacrifício da sua própria vontade carnal para a vontade de Deus. E isso, irmão, ele foi até a morte, e morte de cruz. Amém, igreja? Aleluia. Hebreus 2, 1 a 18. Eu quero ler para você. Fique de pé, por favor. Irmão, o Deus de toda a glória se esvaziou e lavou os pés dos homens. Cuspiram no rosto dele, açoitaram ele, ignoraram ele, ridicularizaram ele, e ele, como uma ovelha no matadouro, em silêncio, vai indo até a cruz. Ele pediu água, deram vinagre para ele,
com esponja suja das fezes dos ladrilhos de Roma. E ele em silêncio. Riram de Jesus, tirando a sua roupa, deixando ele nu. O Deus de toda a glória se colocou no seu lugar, sem glória nenhuma. Esse Nicodemos aqui, mais um José de Arimateia, tudo indica que eles fizeram de tudo entre lá Roma e pegaram o corpo sem vida de Jesus. Irmão, ele já tinha se esvaziado de toda a glória, ele ainda tinha vida no corpo de morte, mas aí ele vai até a morte e o corpo dele agora está sem vida, sujo de sangue, aquele corpo sem vida. O Deus de toda a glória agora é um corpo no caixão, no túmulo. Porque era necessário que ele fosse até as regiões inferiores e fizesse uma justiça mais elevada. Ele fez. Para nos resgatar da morte, do inferno, do nosso pecado, da nossa culpa, igreja. Meu Deus. Você é homem, você é barro, eu sou também. E a gente se envaidece, se o irmão olha torto para a gente, se a gente demora na fila do banco, irmão, se alguém pisa no nosso pé, a gente já se enche da nossa glória. Enquanto isso, Deus está se esvaziando de toda a glória, assumindo o teu lugar e o meu lugar, a minha morte e a sua morte. Eu quero pedir para você fechar teus olhos. Eu quero convidar o Ministério Diaconal para cá. Hebreus 2, 1 a 18, só feche os olhos, por favor, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu Deus, esse Senhor de toda a glória, porque dele é o reino, o poder e a glória. Ele está aí agora em você, e Ele está te convidando a se arrepender dos seus pecados, a se humilhar, porque o reino de Deus é chegado até nós. Arrependei-vos. Só tem um jeito de entrar no reino, só tem um jeito de ir assumindo de novo essa glória, é desvanecendo, é se humilhando, é sendo humilde, é se arrependendo do seu pecado, do seu orgulho, é fazendo o que nem Ele fez na cruz. O texto vai dizer, portanto, ouça, convém-nos atentar, igreja, com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Igreja, não se desvia não. Ele não está te pedindo para ser perfeito, Ele só está pedindo para você sempre se arrepender. Faz isso. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós?
se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, ei, é chegado o reino, se arrependam, começou a ser anunciada por Ele, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, os apóstolos levaram isso para frente, e estão anunciando, e o versículo 4, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade, porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem, para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, está falando da humanidade, irmão, dos homens, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Igreja, olha a nossa posição, olha para que nós fomos criados. O texto continua, ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito, mas agora ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Ele está falando que ele assumiu a posição da gente, que foi feito menor do que os anjos. Ele veio sendo menor, sendo servo, igreja, por causa da paixão da morte. Meu Deus, por causa da morte ele veio, porque fomos revestidos de morte, e destituídos fomos da glória, então ele veio nos resgatar da morte, igreja, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ele foi consagrado, igreja, porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ei, o Deus Criador, Ele se tornou o irmão mais velho para nos chamar de irmão, irmão, esteve na mesma condição, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, olha só, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte esvaziasse, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os com que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, os que são filhos da fé, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Ah, meu Deus, ele participou da mesma condição.